Oi pessoal, sou Felipe Omori, professor aqui do IBET São Paulo. Estou passando para trazer alguns dos principais pontos e discussões que vocês podem encontrar na aula sobre suspensão da elegibilidade do crédito tributário, mandado de segurança e tutelas provisórias do módulo ECT. Constituído o crédito tributário de forma correta, tem ele a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que é o aspecto que nos interessa aqui. No percurso de concretização dessa incidência, é importante ter em mente que o caminho normal e esperado é o seu surgimento a partir da verificação do fato hipotético na norma, vertido em linguagem competente, fazendo surgir a obrigação tributária que tem como objeto o crédito tributário. E aí o caminho normal que se espera é que esse crédito tributário seja pago, portanto extinto, e a obrigação também sendo assim extinta nos termos do artigo 156 do CTN. Mas nem sempre isso ocorre. Tá? Pode haver diversas situações em que a extinção do crédito tributário não é verificada de forma imediata, logo após o nascimento da obrigação, seja por uma questão de prolongamento do prazo de vencimento do tributo ou da sua forma de pagamento, como também, como é muito comum, numa situação de litígio. Tá? O artigo 151 do CTN prevê 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário atualmente. Tá? São eles a moratória, o depósito do valor integral, recursos e reclamações administrativas, liminares e mandado de segurança, tutelas antecipadas em outros tipos de ação e parcelamento. Tá? Uma primeira discussão que vocês vão poder enfrentar nessa aula é sobre se essa lista é taxativa ou não. E se apenas a lei complementar tem competência para estabelecer causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente sabe que o artigo 146 lá da Constituição Federal prevê que a lei complementar deverá tratar de normas gerais de direito tributário, no que se inclui aspectos relativos ao crédito tributário, né? E aí um importante fator aí a se considerar é se a disciplina de questões relativas à suspensão do crédito tributário se enquadram como normas gerais ou se enquadram na função da lei complementar. É preciso também considerar que há outras situações em que, apesar de não prevista nesse rol do artigo 151 do CTN, a gente pode se deparar com uma situação em que o crédito não se mostra exequível ou executável. E aí, na prática, a gente teria também a verificação da suspensão da exigibilidade. Primeiro ponto relevante. O segundo ponto relevante do artigo 151 é que o seu parágrafo único estabelece que as obrigações acessórias, ou seja, os deveres instrumentais, não ficam dispensados em caso de suspensão da exigibilidade. É um ponto muito importante para se ter em mente, principalmente quando se vai orientar o cliente, de que o fato de um débito estar suspenso, por exemplo, não afasta a obrigatoriedade do contribuinte tem que enviar suas declarações fiscais, enfim, emitir documentos fiscais apropriados e manter a sua escrituração regular. Tá bom? Começando pela moratória, o que é a moratória? A moratória é o prolongamento do prazo de pagamento de um tributo. Tá? Então, é uma situação, como a gente pode notar, que vem pós-constituição, né, do crédito tributário. Então, uma vez constituído o crédito tributário, há a prorrogação do prazo de vencimento desse tributo. Ela pode ser geral ou específica. Né? A geral é muito comum em situações de calamidade pública. Então, o ano de 2020 foi aí um exemplo bem forte disso, né? A União, alguns estados e municípios concederam moratória, ou seja, prorrogaram o vencimento de diversos tributos. E claro, e aí faz sentido que se o prazo de pagamento está prorrogado, não faz sentido em se exigir o tributo nesse meio tempo. Então, obviamente, a exigibilidade está suspensa nesse meio tempo. Né? Também pode ser concedida em caráter específico, ou seja, para um determinado contribuinte, uma determinada situação, claro, tudo dentro do que dispuser a legislação. O inciso 2º do artigo vem tratar do depósito do valor integral do débito, tá? Do crédito tributário. Né? E aqui a gente está falando sempre do depósito do principal, dos juros, multas e encargos legais aplicáveis. Né? Então, ele pode ocorrer tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial.
Na esfera administrativa ele é mais raro de se verificar, até porque ele não seria a causa primária de suspensão da exigibilidade, porque como já mencionei, o artigo 151 prevê também que os recursos e reclamações administrativas têm o mesmo efeito de suspensão da exigibilidade. Mas ele pode acontecer em algumas situações, de alguns regimes aduaneiros, enfim. Então ele pode ser eventualmente exigido pela legislação. Mas ele é muito mais comum, com certeza, na esfera judicial, né, em que o contribuinte vai ao judiciário para discutir a legitimidade de algum tributo ou a legitimidade de algum crédito tributário. Né? E aí, hoje a jurisprudência já evoluiu e já tem o entendimento pacificado de que o depósito é uma faculdade do contribuinte para que ele suspenda a exigibilidade e não sofra aí nenhuma cobrança enquanto a ação está tramitando. O inciso terceiro vem falar então dos recursos e reclamações administrativas. Tá? Um ponto relevante desse inciso é o que se encaixa como recursos e reclamações. É uma redação, de certa forma, ampla e também não tem uma abrangência total à primeira vista. Então, quais recursos, quais tipos de pedidos apresentados ao órgão público teriam o efeito de suspensão? Né? E aqui a gente tem que tomar cuidado para fazer uma leitura apropriada desse inciso, seja para não violar direito de contraditório e ampla defesa dos contribuintes, que algumas vezes podem se ver numa situação em que recebem a cobrança e ali a única alternativa é um pedido de revisão, é uma petição às vezes inominada para o órgão público, né? Mas também para não ter uma leitura totalmente aberta que possa validar abusos por parte dos contribuintes que poderiam usar desse expediente para suspender a exigibilidade do crédito tributário que se sabe que é devido apenas com a apresentação de simples petições, às vezes sem nenhum fundamento. Tá? O inciso 4º e 5º tratam das liminares e mandados de segurança e tutela antecipada, vou falar um pouquinho mais na frente. Tá? Então, vou passar direto para o inciso 6º, que é o parcelamento. Parcelamento aí que deve estar previsto em lei, né? O contribuinte tem que tomar cuidado para observar todos os requisitos para adesão a esse parcelamento. Uma realidade também que é muito comum no nosso país são os chamados programas de anistias, né? Programas de recuperação fiscal, programas especiais de parcelamento, que além de possibilitar o pagamento em parcelas, também concedem descontos de juros e multa, né? E ali isso é um ponto importante para a aula de anistia e remissão, né? A natureza desse instituto, mas é muito comum no nosso país ter programas de parcelamento, sim, e é também um meio que o contribuinte se socorre em diversas vezes, tá? Então, claro que durante o curso do parcelamento, se ele estiver regular, estiver sendo pago em dia, não há sentido em se exigir a totalidade do crédito tributário, por isso que a exigibilidade fica suspensa no seu curso. E aí, passando já para o segundo tema da aula, que são os mandados de segurança e as tutelas provisórias, tá? Merecem uma aula inteira, claro, mas é um tema muito presente no cotidiano do contencioso judicial, né? Então, o mandado de segurança é o remédio constitucional previsto na Constituição contra abuso de poder e para proteger direito líquido e certo. Né? Sem dúvida um instrumento muito difundido na seara tributária, porque a gente está sempre falando do poder público do outro lado, né? E tem sido aceito aí pela jurisprudência já com relativa tranquilidade como instrumento de se discutir não só a tributação de forma geral, como inclusive créditos tributários específicos, dependendo da situação, até como substitutivo da ação anulatória. Né? A liminar em mandado de segurança, ela pode ser concedida quando presentes a relevância da fundamentação, né, e o perigo da ineficácia da medida. Na área processualística, costuma-se chamar de fumus boni iuris, né, a relevância da fundamentação, e o periculum in mora, o perigo na demora. Né? Então, o contribuinte, para que consiga a liminar no mandado de segurança, tem que demonstrar que as suas fundamentações possuem relevância, e que ele está sujeito a um dano caso essa liminar não seja concedida. Então, é uma liminar com uma natureza cautelatória, né? Que, se concedida pelo juiz, terá o condão, então, de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Né? Nas tutelas antecipadas, o novo Código Civil de 2015 trouxe uma importante alteração na estrutura das tutelas antecipadas. Elas, historicamente, exigiam a prova também de uma relevância de fundamentação, verossimilhança de alegações
e prova de um risco de dano, né? E no regime do novo CPC, ela acabou sendo desmembrada entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência conservou esse mesmo racional, ou seja, deve-se provar relevância da fundamentação e perigo na demora, né? E a tutela de evidência é aplicável em situações em que, apesar de não haver uma demonstração de dano imediato, há uma forte fundamentação do contribuinte, comprovada através de documentação e baseada em súmulas vinculantes e recursos repetitivos, principalmente, também em outros casos. Mas ela, então, traz aí uma alternativa muito relevante para os contribuintes que queiram discutir, por exemplo, uma tributação em aspectos gerais, mas que antes se encontravam ali limitada por o entendimento do juiz de que o simples recolhimento de tributo não era um perigo de dano suficiente para conceder a tutela, né? De toda maneira, com o regime do novo CPC e aí considerando o regime de precedentes que cada vez mais evoluído no nosso país, essa tutela de evidência aí se mostra um importante instrumento para os contribuintes nas discussões tributárias, né? E aí, também, voltando no que a gente começou falando lá no início do artigo 151, sobre a sua taxatividade ou não, né? Então, situações, por exemplo, em que a liminar não foi concedida, a tutela não foi concedida, mas a decisão, a sentença, ela é favorável, por exemplo. E aí, qual é o efeito disso? Ela seria uma causa de suspensão da exigibilidade, ou a gente já estaria falando em extinção do crédito tributário, mas com efeito suspenso em razão de algum determinado recurso? Então, todos esses pontos, todas essas reflexões são importantes para se tomar uma posição em relação à função da lei complementar e às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Bom, tem diversos outros temas aqui interessantes nessa matéria, mas espero aqui ter dado as principais linhas para que vocês possam ter aí uma boa discussão durante a aula. E é isso. Obrigado, até mais.